Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela Tua presença neste lugar. Senhor, obrigada pelo Senhor já ter preparado este momento para que estarmos aqui. Deus, cuida de cada vida aqui presente, Pai, que nós não possamos sair daqui da forma como nós entramos. Pai, abra os nossos corações, os nossos entendimentos, para que o Senhor, as palavras do Senhor possam entrar e fazer diferença na nossa vida. E ensina-nos, Deus, a ser adoradores por excelência. Ensina, Jesus, a dar o nosso sacrifício de louvor ao Senhor. É em nome de Jesus que nós entregamos este culto, este momento, Pai. Amém. Graça e paz, boa noite. Salmo 50, 23 diz assim: aqueles que oferecem o sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Nós começamos esse culto falando sobre sacrifício de louvor, louvor e ser um adorador por excelência. Sacrifício de louvor não é apenas a gente louvar a Deus quando as coisas estão bem, e sim louvar em meio às tribulações, em meio às dificuldades. Paulo e Silas, depois que foram espancados, eles na prisão, eles louvaram, eles cantaram um louvor a Deus. Eu não sei como que você chegou aqui hoje.
Eu não sei se você tem passado por momentos maravilhosos, se tudo na sua vida está saindo bem, está saindo conforme você deseja. Mas talvez você está passando por um momento onde as coisas não estão saindo tão bem quanto você sonha. Está tendo tribulações, está tendo dificuldades. Eu não sei como você está passando por este momento, mas eu quero te falar hoje é nosso culto de louvor e adoração. Se na sua vida tudo está saindo bem, tudo está saindo certinho, você está feliz, você está num momento maravilhoso, hoje eu te convido a louvar, a adorar maravilhosamente que você dê o seu melhor louvor nessa noite. Mas se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por tribulações, eu quero te convidar para essa noite ser o seu melhor louvor, ser a sua melhor adoração, que nós possamos dar. É neste momento, em momentos de tribulação, em momentos de dificuldade, que nós vamos aprender a dar sacrifícios de louvor, fechar os nossos olhos, adorar ao Senhor, louvar Ele pelo que Ele é. Tem uma canção que diz, se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor, ter sacrifícios de louvor, que nós conseguimos fazer sacrifícios de louvores. 2 Coríntios diz, porque quando estou fraco, é que sou forte. Quando estou fraco, é o momento que eu preciso me achegar mais ao Senhor, que eu preciso louvar, adorar, conversar com Deus, e aí eu me torno forte. Eu me torno imbatível, porque o meu Deus, o seu Deus, o Deus que a gente serve, Ele é imbatível, Ele é um Deus do impossível. Então eu queria convidar vocês para ter um momento agora de oração. De manhã na escola dominical a gente falou bastante em orar por nós mesmos. E eu queria te convidar para neste momento, você orar por você. Se você estiver passando por dificuldades, peça para Deus te mostrar como é dar sacrifícios de louvores, que você consiga louvar ao Senhor em meio às dificuldades, mas um louvor de coração aberto, um louvor com coração grato. Pensa na sua vida, tenta identificar o que tem te afastado do Senhor, o que tem te impedido de louvar. Que neste momento você possa visualizar você, mais ninguém, somente você, para que você possa pedir a orientação e a ajuda do Espírito Santo, para que Ele possa te conduzir. Que neste culto de louvor e adoração, você possa conseguir dar o seu melhor louvor, seja como forma de sacrifício, seja como forma de felicidade. Então que neste momento você possa olhar para você e orar pela sua vida. Vamos ter um momentinho. Agora a nossa vida em Tuas mãos. Pai, eu não sei o que cada um orou, o que cada um pediu, mas o Senhor conhece cada coração. Jesus nos ensina, Pai, nos ensina a dar o nosso melhor para o Senhor, seja em forma de sacrifício, Deus. Que todos os momentos nós possamos louvar e adorar, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor está com a gente. Ensina-nos, Deus, nos dê capacitação, nos dê a orientação para qual caminho a gente deva seguir. Pai, nós entendemos, nós colocamos as nossas dificuldades em Tuas mãos. Que o Senhor possa nos direcionar, que todo direcionamento seja do Senhor. E
que nós possamos entender que o Senhor é Deus, entender que o Senhor é o Deus do impossível, entender que o Senhor merece o nosso louvor, que o nosso louvor é nossa adoração, seja para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que nós tenhamos um culto de louvor e adoração, onde nós possamos dar o nosso melhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria convidar a igreja para se colocar em pé em nome de Jesus, para que nós tivéssemos a oportunidade de fazermos referência àquele que é digno de toda honra e toda glória, amém? Nós aprendemos que quando nós oramos em espírito, ou seja, quando nós oramos de maneira silenciosa, Deus ouve o nosso clamor e Deus ouve o nosso entendimento. Mas quando nós abrimos a nossa boca e falamos alto, o inimigo estremece, porque o inimigo não consegue ouvir o que você pensa, mas ele consegue ouvir a tua expressão labial, a tua voz. E se você, ainda que em meio às lutas se você adorar, louvar com intensidade, o inimigo vai tremer essa noite, amém? Quem crê? Que nós possamos dessa noite fazer deste lugar um verdadeiro local de louvor e adoração ao Senhor. Não há razão para estarmos aqui se não for para isso, se não for para engrandecer aquele que é digno de toda honra e toda glória. Fala, abre a tua boca, que o inimigo vai estremecer. Aquela situação que tem se levantado vai cair por terra em nome de Jesus. Mas se você ficar em silêncio, o inimigo vai entender que ele está tendo vitória sobre a tua vida. Ainda que você esteja clamando em espírito, você precisa ser ousado. Eu preciso ser ousado. É por isso que muitas vezes nós vemos pessoas gritando, falando alto. Ei, irmão, fique em paz. Essa pessoa está só botando o inimigo para correr. Fique em paz, em nome de Jesus, amém? Sejamos verdadeiramente levitas do Senhor, que nós possamos louvá-lo pela beleza, pela grandeza que o Senhor é. Quando nós adoramos Ele, o inimigo vai olhar para você e vai dizer assim: nossa, mas como? Essa pessoa está passando por luta e ainda consegue adorar esse Deus? Sim, porque esse Deus é soberano, esse Deus é poderoso. Quem pode dar um amém bem forte? Glória a Deus. Esse Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em cada um de nós, em nome de Jesus. Diga comigo assim: perto quero estar, junto aos teus pés. Por quê? Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Oh Jesus, tudo que há em mim quero te ofertar. Mas aí depois, oh Jesus, nós te adoramos. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Só quem é amigo de Jesus, diga assim: te louvo. Oh, nós te louvamos, Senhor. Não importa a circunstância, adorarei. Somente a quem? Somente a ti, Jesus.
Só as mulheres. Sinta a presença do Senhor neste lugar. Os homens. Tudo que há em mim. Abre a tua voz. Quero te ofertar. Mas o que eu sei, se comparado ao que ganhei. Todos juntos. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Coloca aquela situação que tem sido empecilho na tua vida. Começa a lembrar daquilo que tem sido, Deus, uma barreira que Deus tem proporcionado para que você vença, mas você tem colocado ou tem visto como uma dificuldade. Deus tem te dado oportunidade para você vencer todas as barreiras. Obstáculos foram feitos para serem vencidos. Que eu e você possamos nessa noite louvar o Senhor na beleza da sua santidade, sentir a presença dEle neste lugar. Diga: te louvarei, sou Jesus. Não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus. Graça e paz, irmãos. Hoje, se o pastor me desse licença, que eu ia falar assim: Deus abençoe a vida de cada um, a palavra tá dada. O louvor nessa noite, esse momento de presença de Deus, ele é tão glorioso, né? É algo tão sem palavras, né? A gente não tem palavra para descrever. Que muitas vezes, qualquer coisa que a gente possa dizer, a gente tem até medo de tirar-nos da presença do Senhor, né? Mas que Deus tenha misericórdia e continue, né, falando conosco.
Momentos muito bons, momentos em que a gente pode se entregar. Se entregar na presença do Senhor é sempre tão gostoso, é tão maravilhoso, que quem tem essa experiência quer sempre mais. A gente quer sempre mais de Deus, não dá para se contentar com o pouco, né? A gente sente, a gente entende a presença dEle e Ele está conosco essa noite, amém? Esse mês nós estamos reforçando, né, e falando sobre família. É o mês que nós separamos para nos lembrarmos nesse mês da família. Não que a família seja apenas no mês de maio, né, apenas nessas situações em que nos lembremos da nossa família. E quando nós falamos de família, sempre que eu me referi a esse termo aqui, nessa noite, quero que vocês se lembrem da sua família, por meio de parentesco, por a sua família que foi dada pelo sangue de Jesus, que somos nós, irmãos em Cristo. Não há acepção quando falamos disso. Na semana passada, o Dudu trouxe uma palavra que falava sobre Joquebede, e ali ele trouxe à tona, né? E nós pudemos perceber ali, através da palavra, a importância que foi a vida de Joquebede para o povo, né? Para o povo de Israel, para o povo hebreu. E como a ação dela, a coragem, a fé, na verdade, que ela teve primeiramente, fez com que ela tivesse uma ação e tivesse coragem de tomar as decisões que ela tomou. E essas decisões, essas atitudes mudaram a condição da sua família, mudaram a condição de um povo, mudou a condição de um povo. E fez com que a promessa de libertação que aquele povo tinha se cumprisse. Muitos anos depois. Mas se ela não tivesse tomado aquela atitude, talvez a história tivesse sido totalmente diferente. Eu vou pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia. Nosso texto, não é o nosso texto base, mas talvez o texto que nós vamos ler, mais leremos nessa noite, que está em Josué, no capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 14, mas nós vamos comentar algumas coisas a respeito do texto, mas nós não vamos ler todo ele, tá? Então, Josué, capítulo 2, dos versículos de 1 a 14. Antes de nós lermos esse texto, claro que a gente poderia encontrar, né, na Bíblia diversos exemplos de família, né? Diversos exemplos. Tanto de famílias que seguiram a orientação de Deus, como aqueles que infelizmente não foram muito bons exemplos, pelo menos não no início. Talvez ao longo da caminhada sua família se endireitou na presença de Deus, mas nem todos, né? Nem todos os exemplos foram tão bons. Se falarmos da família de Adão e Eva, os pecados da desobediência e mentira, que estão relatados em Gênesis, a família de Sansão passou pelos pecados da sedução, está lá em Juízes. A família de Eli, os pecados de impiedade e profanação, 1 Samuel relata isso. Então são exemplos ruins, né? Mas temos exemplos de muitas virtudes, como da família de Abraão, obediência, fé, está lá em Gênesis. A família de Jacó, as virtudes de perseverança e de amor. A família de Josué, onde nós lemos aqui, as virtudes de compromisso e coragem. Desde o início, Deus trata da família com muita relevância. Se nós olharmos para a própria formação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Ele fala Deus Pai, Filho. Ali Ele já relata Jesus como seu Filho e retrata o início da família. Vamos ler. Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 14. Diz assim: De Setim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra.
Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Amém. Os irmãos podem estar estranhando, né? Por que nós estamos falando de família e nós estamos usando um exemplo de Raabe? Aqui dá a impressão de que é totalmente o oposto, né? Nós estamos falando de uma personagem da Bíblia que vivia uma vida, pelo que se relata, como prostituta. E que possivelmente, claro que isso não fica claro no texto, não vivia próxima da sua família. A gente consegue imaginar que uma mulher nessa situação, mesmo nos dias de hoje, né, ela acaba se afastando. Ela acaba vivendo uma vida de solidão, uma vida de tristeza, e muitas vezes ela é mal vista pelo pai, pelos irmãos. Muitas vezes a mãe é a única que acolhe. Nós vimos aqui alguns exemplos de família, né, na Bíblia, que eram bons exemplos. Existem também os maus exemplos, infelizmente. Mas quando nós nos relatamos a essa história de Raabe, nós vemos algo que acontece nessa história e que demonstra ainda um amor imenso que existia por parte dela, a sua família, né? A gente leu aqui agora há pouco o que ela pediu sempre para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, né? Muitas vezes a gente vive a nossa vida também presos a algo, ou ao pecado, algo no passado das nossas vidas, e que nos afasta de Deus. É difícil, por várias vezes, estarmos na presença de Deus, porque nós até nos envergonhamos. Não é fácil estar aqui à frente, não é fácil falar para os irmãos, ou falar de Deus muitas vezes às pessoas. Por quê? Nós sabemos da nossa pequenez, nós sabemos que nós somos pecadores, e por várias vezes isso nos entristece, por várias vezes isso nos deixa envergonhados na presença do Senhor. E as coisas do passado muitas vezes nos prende e nos impede de caminhar. Se essa mulher, Raabe, por exemplo, nós não sabemos o que acontece depois com a vida dela aqui, a Bíblia não relata toda a história, mas provavelmente nesse momento houve conversão naquele lugar. Deus tocou o coração daquela mulher de alguma maneira, para que ela entendesse quem eram aquelas pessoas que estavam ali, quem eram aqueles espias, e compreendesse, ainda que pelo pavor que ela vivia,
e por tudo que se ouviu dizer de Deus até aquele momento, que Ele era o Deus dos deuses. Deus age para nos transformar e fazer com que percebamos que, uma vez sendo nós lavados no sangue do Cordeiro, nós temos uma missão que é dada a nós. Nós não temos que nos envergonhar mais daquilo que ficou para trás. Tudo foi um aprendizado, né? Tudo que erramos nós não gostaríamos de ter errado, mas se isso ficar nos prendendo, não permitir que sigamos adiante, a missão que Deus colocou em nossas mãos não vai acontecer. E a nossa missão, ela não começa longe, ela começa próximo, ela começa na nossa casa, ela começa na nossa igreja, ela começa entre os nossos irmãos. Nós vemos que, nesse texto, um exemplo de cuidado de Deus por uma família. Amados, nós não acreditamos que Deus faça algo aleatoriamente, certo? Não é possível que a gente ainda acredite que as coisas acontecem ao acaso e que nada na nossa vida é ação de Deus, ou que pelo menos alguma coisa é e outras não. É possível a gente acreditar que esse momento que foi relatado aqui em Josué não tinha a ação de Deus na vida daquela mulher? Vocês acham realmente que ela não foi colocada ali para cuidar daqueles espias? Talvez se ela não estivesse ali, o que teria acontecido? O rei de Jericó teria encontrado-os ali, dado cabo de suas vidas, e mais uma vez o curso da história seria outro. Então Deus não faz as coisas por acaso. Como nós dissemos, provavelmente a vida dessa mulher era uma vida difícil naquele momento, né? Ainda mais pelas leis da época. Imaginem, hoje já é uma situação em que a sociedade condena e veementemente, a gente sabe que é errado, mas não cabe a nós julgar a vida de cada um. Mas naquela época o julgamento existia, ele era real, elas eram escravizadas, apedrejadas, mortas, humilhadas. Então a vida não devia estar fácil. Mas ainda assim, ela, no momento em que se coloca na presença dos espias e declara ali que Deus era o único Deus sobre todos, está aqui, né? Versículo 11. Ali naquele momento certamente houve uma conversão. Certamente ali houve alguém que colocou o seu coração na presença de Deus e sentiu que algo ia mudar, que algo Deus ia fazer na vida dela. Interessante que a partir da conversão e daquele momento de perigo que Jericó passava, ela não se lembrou só da vida dela. Ela poderia ter pedido só pela vida dela, né? Me esconda aqui, ou me leve com vocês, algo que pudesse salvá-la naquele momento, mas ela não pediu para sair dali. Ela sabia o que aconteceria com Jericó, mas ela pediu salvação. Ela pediu para que a vida dela e da sua família fosse poupada. E o papel dos espias ali? Eles tinham uma responsabilidade muito grande que foi dada a eles ali, que era de buscar as informações a respeito do que estava acontecendo ali, ou de possíveis falhas que existissem na segurança, ou algo que pudesse ajudar na tomada de Jericó. Eles não tinham necessidade, pela missão que tinham, de ter misericórdia. Se eles nem dissessem que Raabe existia, e dali tivessem se ido depois daquilo que aconteceu, falado, deixa essa mulher para lá. Ela nos ajudou, mas Deus que mandou, mas agora ele se vira com ela. Não. Eles sabiam que a ação de Deus era com eles o tempo todo. E muito provavelmente, a gente também, de novo, não diz com toda certeza, porque isso não está relatado aqui, a gente não pode inventar o que a Bíblia não diz, mas o que nos leva a crer é que eles provavelmente sentiram também ali a ação de Deus. E por isso eles se sentiram na obrigação de cumprir aquela palavra com ela. Quando Raabe se converte ali, a bênção se estende à sua família.
Eles nem sabiam, talvez, o que ela estava passando naquela hora, mas a bênção que Deus trouxe à vida dela naquele momento se estendeu a todos da sua família. Quando ela ajuda na fuga dos espias, permitindo que eles fugissem pela janela, ali acontece algo interessante, né? Nessa fuga, ela estende uma corda para que eles saiam, né, daquela janela lá. E as espias estabelecem com ela um pacto naquele momento, né? E definem uma condição para que houvesse salvação naquele lugar. Vamos ler aqui o que fala os versículos 15 a 18, a gente não os leu, mas vamos ler aqui, ó. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo, olha só, teu pai e tua mãe e teus irmãos e a toda a família de teu pai. Eu fiquei pensando nesse momento ali, que isso estava acontecendo, e quando a gente fala de família e lembra da importância que a família tem na nossa vida, né? Olha só tudo o que aconteceu através daquela ação de Deus e aquela atitude de Raabe ali naquele momento. Os espias, ok, eles fizeram um pacto com ela, eles concordaram com aquilo, provavelmente pelo que nós falamos, porque eles entenderam também a ação de Deus, mas ainda assim eles deixaram uma condição. Imagina como era difícil, no momento daquele de invasão, de guerra, identificar uma pessoa em meio à multidão, identificar um lugar em meio à multidão, para poder poupá-los de alguma coisa. Mas eles pediram para que ela deixasse um cordão de fio vermelho, escarlate, na janela. Os irmãos conseguem lembrar, provavelmente, de um outro momento onde algo muito parecido aconteceu, não com o fio, mas com o sangue? Que cor que é esse sangue? Vermelho. Por que será que existe essa relação? Por que será que é tão importante isso, né? Aqui nós estamos falando do Velho Testamento. Mas tudo se cumpria até Jesus. E foi através de Jesus, através do sangue de Jesus, que nós tivemos salvação. E é através do seu sangue, e através da nossa fé, que nós levamos o seu evangelho adiante para que haja salvação no nosso meio. Então a gente consegue ver um exemplo na relação com o povo hebreu, quando Deus poupou os primogênitos das famílias, que aspergiram o sangue do cordeiro sobre os umbrais das portas das suas casas. Aí por isso o cordão vermelho, para que se lembrasse do sangue. Era um símbolo. Havia alguém que ali era protegido pelo Deus Altíssimo, e nada poderia ser feito. Ela tinha uma família. Raabe tinha alguém a quem ela amava e com quem ela se importava. E no momento em que ela vivenciou algo diferente, ela entendeu, ela recebeu algo novo na vida dela, a primeira coisa que ela pensou foi em compartilhar aquilo de alguma maneira com a sua família. É claro que ela pediu ali uma salvação da morte, né? Acho que o medo que ela tinha naquele momento ali era maior da morte, da destruição que viria. E ela pediu pela salvação da sua família. Mas imaginem ela falando com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, de tudo o que aconteceu e pedindo: olha, vocês precisam ficar aqui nesse lugar comigo. A porta vai ficar fechada, nós não podemos sair daqui. Nós temos que deixar só um aviso para aqueles que vão chegar dizendo: aqui não, aqui nós não vamos tocar. Porque aqui há alguém que é de Deus. Isso nos dá um exemplo de quão importante é que estejamos juntos como família. Eu sei que muitas vezes na nossa caminhada, a família, nossa família carnal, né, por grau de parentesco, ela também se espalha pelo mundo.
Uns vão para um lado, outros para o outro, uns mudam de países, enfim. Existem muitas coisas que não nos permitem que nós vivamos como no tempo que a Bíblia relata, né, em que mesmo que havia conquista dos espaços e das terras, as famílias caminhavam muito juntas, né? Iam se agregando, as esposas, os netos e tudo aquilo ia caminhando meio que junto. Hoje é uma realidade que a gente não consegue encontrar sempre. Mas ainda assim, existe um momento naquela família em que existe amor, em que existe comunhão, em que existe o desejo de estar junto, de que todo mundo se reúne. Seja no Natal, seja no Ano Novo, seja no aniversário, seja no casamento na festa de casamento dos pais, na lembrança do casamento, enfim. Vários momentos em que todos estão ali. E quão alegre, né? E quão festivo é aquele momento. Que nós sentimos em que há um laço que nos une a alguém muito forte, algo que a gente não consegue explicar simplesmente, a gente sente. E aí eu faço uma reflexão nisso com a nossa vida espiritual. A gente tem que lembrar, e eu acredito que todo mundo se lembra do momento da sua conversão, daquele momento em que Deus transformou a sua vida, do momento que Jesus entrou no seu coração. Quando nós estávamos aqui louvando, glória a Deus, aleluia. A presença de Deus era tão grande, mas tão poderosa, que a gente não tem vontade de pular, de voar. A gente procura, né, ali no momento que você está louvando, assim, como é que será? O que eu vou pensar, né, de Jesus aqui agora? Como vai ser a presença dele? Eu não vi, não foi uma visão não, tá, irmãos? Mas até que eu gostaria de ter tido uma visão, mas não foi. Mas eu imaginava Jesus assim, eu subindo uma montanha alta, e do outro lado, Ele está ali. Ele está ali, gente. Ele está ali. Jesus não é alguém que está longe, que está fora das nossas vidas. Ele está ali e Ele quer que a sua salvação, aquilo que Ele te deu, você estenda aos seus. Ele estenda aos seus da sua casa, Ele estenda aos seus da sua igreja, Ele estenda aos seus da sua convivência, Ele estenda aos seus amigos, aqueles que são chegados, e que muitas vezes a gente vê passar, e passar, e passar, e a vida vai passando por ele, e a gente não fala nada. Mas ele é tão gente boa, aquele meu amigo, ele é melhor que muito crente. Isso é verdade, eu acredito, eu também tenho muitos amigos que eu falo, puxa vida, que falta nele, né? Mas muitas vezes falta Jesus. Falta Jesus. Eu fico imaginando então ali quando Raabe naquele momento ela estendeu a sua bênção para a sua família, deu a condição para que eles estivessem ali, para que eles fossem poupados. É o amor que une a família, é o amor que nos faz pensar não só em nós, mas no próximo. Querer com que a salvação que chegou a nós chegue a ele também. A palavra família, ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1. É a primeira vez que a gente vê relatada a palavra família. E no capítulo 9 também de Gênesis, Deus abençoa a uma família, que todos nós conhecemos muito bem, que é a família de Noé. É difícil imaginar como deve ter sido a vida de Noé, né? Ele tinha uma responsabilidade tão grande, foi dada a ele uma revelação, que eu fico pensando se nós seríamos capazes de lidar com essa situação. Tem um filme que eu vi há um tempo atrás, é uma comédia, mas de certa forma ele relata um pouco de como foi essa dificuldade de Noé, né? E nela o personagem não consegue conviver com essa responsabilidade. Eu fico imaginando Noé com tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento, o mundo vivendo o que estava vivendo, Deus disposto a destruir a humanidade e poupar só a sua família. Como é que deve ter sido difícil para eles lidar com aquele momento de, Noé, vai lá, constrói uma arca, pega um animal, um casal de cada espécie, coloca na arca e entra você, sua família e mais ninguém. E aí fala a Bíblia que Noé tinha por volta de 600 anos, né, na época da construção da arca. A gente não vou entrar aqui em detalhes disso, que não é o caso, a gente saber se 600 era 600 de hoje, se é o 600 de outra época, se ele tinha 600 ou 60 ou 100, enfim, mas ele já era avançado em idade. Tinha seus filhos, tinha
os netos. Então, ele era avançado em idade e a Bíblia fala que a arca levou 120 anos para ser construída. Imagina durante 120 anos pessoas te achincalhando, tirando sarro, não acreditando, e ele firme lá. Por quê? Porque Noé abençoou um dia a sua família, e Deus abençoou a família de Noé. E ele sabia que a promessa de Deus na vida dele se estenderia à sua família desde que ele cresce e desde que ele abençoasse a sua família através daquilo de tudo que Deus tinha colocado na sua mão. Ele creu e acreditou na bênção de Deus sobre as suas vidas. Ao longo dos anos, a gente percebe que a relação de família ela tem mudado muito, né? A sociedade tem colocado muito na nossa mente ou na nossa forma de pensar, de que toda forma de família é família. Tudo é válido. A gente sabe, né, que nós passaríamos por esse momento, né, onde o inimigo quer destruir a família que nós conhecemos, a família que Deus instituiu, por uma série de razões. Embora nós creiamos na vitória de Cristo sobre o mal, na cruz, nós sabemos que nós vamos passar por esses momentos em que nós vamos ser confrontados. Algo que quer decompor a ideia tradicional da família, aquilo que a Bíblia nos revela como família. E isso tem feito, inclusive, com que o papel, não é, como Noé teve, de abençoar a sua família aqui, que os pais exercem, ou deveriam exercer sobre os seus filhos, tenha se esfriado de certa forma, né? Quem é um pouquinho, tem uns cabelinhos brancos na cabeça que nem o meu, não está tudo ainda, mas tem um pouquinho, vai se lembrar que há alguns anos nós falávamos para os nossos pais, né? A bênção, pai, a bênção, mãe. Falava só a bênção, né? Benção, pai, benção, mãe. E o que a gente ouvia? Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Isso pode muitas vezes ter soado como algo muito corriqueiro, muito, né? Mas as palavras têm poder, né? A gente sabe que elas têm poder. Então, quando a palavra de bênção vem de um pai para um filho, certamente vem algo bom ali. Não vem maldição, vem bênção. E se ela ainda fala que Deus te abençoe, certamente vem muita coisa boa. E a gente está deixando tudo isso, né? Deixando de ter essa convivência, pais e filhos, de uma maneira mais próxima nessa natureza. Existe uma proximidade maior hoje, sim. A amizade é importante, a relação pai e filho, mãe e filha é importante, sem dúvida nenhuma. A gente construiu algumas coisas muito boas nas novas gerações, né? Não é tudo que se perde. Mas muitas vezes esse respeito ele vai ficando para lá e os pais vão se acuando no seu canto, preferem também não incomodar mais, e aquilo vai se transformando em algo perigoso. E as bênçãos vão ficando guardadas e não são passadas, né? É legal falar, oi pai, tudo bem? Como é que vai? Dá um toquinho ali. É legal, claro que é. Não estou dizendo que não tem que ter. Mas também tem um momento em que deveria ter ou deve ter uma submissão por parte do filho de entender a responsabilidade do pai, da sua mãe, de trazer bênção na sua vida, escutar e querer receber essa bênção. É o que a gente pensa que ainda pode mudar, né? Ou pelo menos deveria. Marcos 3, 33 e 35 diz assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Estes são meus irmãos. Então, quem são nossos irmãos? Quem é a nossa família de fato? São só os nossos parentes? São só aqueles que consanguíneos? Não, são todos os nossos irmãos, aqueles que creem na mesma palavra que nós cremos, que professam a mesma fé que professamos, que sofrem os mesmos dilemas, as mesmas angústias, as mesmas batalhas. Essa passagem revela o quanto Jesus valoriza aquele que segue sua palavra, né? Olha só. Ele não queria menosprezar de forma nenhuma a família de sangue, mas queria deixar um grande ensinamento. Se Deus é o nosso Pai, e se somos filhos de Deus, nossos verdadeiros irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus.
Então aquele nosso familiar ou aquele nosso amigo que a gente sabe que ainda não está ali 100%, que está do deixa a vida me levar, a vida leva eu, a gente tem que ter o amor que ele necessita e que ele sinta essa nossa presença na vida dele através daquilo que nós professamos. E se é preciso fazer a diferença, vamos fazer a diferença. Se é preciso agir diferente para que ele veja a diferença em nós, vamos agir diferente. Nós fazemos parte da mesma família de Deus a partir do momento que aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. E quem aceita Jesus Cristo nunca está sozinho. Nunca, porque olha só, mesmo que eu ficasse de repente sozinho, sem a minha família de sangue, eu nunca estaria sozinho, porque eu tenho os meus irmãos que me foram dados através do sangue de Jesus na cruz. Ele nos lavou, Ele nos deu o conhecimento, Ele nos deu a sabedoria para entendermos e enxergarmos a sua presença e a sua ação na nossa vida. Irmãos, quando Deus trouxe salvação na sua vida, certamente Ele não pensou apenas em você, Ele pensou também na sua família. Olha o que Ele fez lá com Raabe. Não é possível a gente imaginar que a gente vai receber algo tão bom e essa bênção seja só para a gente. Ele quer o melhor para a nossa família. Ele quer o melhor para aqueles que são do nosso laço de amor. A salvação chegou para nós através de Jesus e foi também por intermédio de alguém. Alguém trouxe Jesus para a nossa vida. Certamente você se lembra de quem foi na sua vida. E nós temos a missão nas nossas mãos de também levar Jesus a outras pessoas e tornar a nossa família ainda maior. Ainda maior. Nós percebemos que a respeito da família que nós formamos com Jesus, que o nosso campo missionário, como nós falamos no início, ele está próximo de nós. Claro que nós podemos fazer como nossos irmãos missionários que estão longe, né? Mas a nossa família está precisando ouvir de Jesus, os nossos amigos estão precisando ouvir de Jesus, dentro da nossa igreja, muitas vezes tem gente que precisa ouvir de Jesus. Nós precisamos ter certeza de que todos nós estamos focados na mesma unção, com a mesma unção e focados na mesma visão de fazer a diferença aqui nesse mundo. Sermos realmente irmãos em Cristo. Então, se nós percebemos que algo falta, nós temos a responsabilidade de falar com aquele irmão, de falar com o nosso irmão em casa, com o primo, com o pai, com a mãe, enfim, aqueles que precisam ouvir falar de Jesus. Família. Nós muitas vezes nos deparamos com aqueles que se desviam, que se enfraquecem muitas vezes, são seduzidos pelo mundo, e aí entra o nosso papel de discípulo, ou de discipulador, né? Caminhar junto em todos os momentos. Nós não precisamos nos afastar de ninguém, nós não precisamos viver uma vida isolada, muito pelo contrário, nós temos que caminhar pelo mundo, e quando a gente entrar em algum lugar que talvez pelas circunstâncias Jesus não esteja ali, nós temos que levar Jesus com a gente. Jesus tem que entrar com a gente ali. Nós temos que ser luz naquele lugar, nós temos que ser diferença naquele lugar. Esse é o nosso papel como discípulo. Atos 16, 30, 32 diz assim: então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Todos conhecem essa passagem, né? Paloma falou aqui de Paulo e Silas agora há pouco. Aqui a conversão do carcereiro. E certamente quando ele fala aqui, há um pensamento que a gente precisa também sempre ter e tentar entender a palavra de Deus. Muitas vezes a gente olha para essa passagem e interpreta que, bom, se eu já fui salvo, se eu já conhecia Jesus, opa, então lá em casa já está tudo certo, me basta, né? Está falando aqui, né? Será salvo tu e os de sua casa. Mas, irmãos, certamente Deus tem um propósito, Ele tem um plano de salvação para a nossa família. Ele pode começar a partir de nós, mas Ele tem que ser contínuo. Aqueles que estão na nossa casa, Deus tem um plano para Ele a partir de nós, mas se nós não fizermos nada, que diferença isso vai fazer?
O que diz aqui a passagem? Ó? Pregar a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. A palavra foi levada de sua casa, então através dele, através da sua conversão do carcereiro naquele momento, ele tirou-os da prisão, tirou a Paulo da prisão, tirou eles ali e levou para sua casa para que a palavra também chegasse a eles. Então através da sua vida, ou seja, através da sua salvação, chegou a salvação à sua casa. A gente compreende isso de uma forma que assim, não é para a gente se sentar e falar, bom, senti a presença de Jesus, fui no altar, Deus me salvou, aleluia. Então agora, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, está tudo legal. Não. Ali começa a sua missão, ali começa a manifestação de Jesus no meio da sua família, através de você. O plano de salvação inclui sua família. Através do testemunho de Paulo e Silas, ali o carcereiro teve uma experiência grande com Deus. Ele prendia pessoas, mas queria ser salvo. Paulo não só respondeu como ele poderia ser salvo, mas profetizou que através dele sua família também seria salva. Aleluia. Ele trouxe salvação. Deus não quer abençoar somente a uma pessoa, Ele quer abençoar toda a nossa casa. Para que Deus possa agir, a gente deve abrir a nossa casa para o mover de Deus. Abrir o nosso coração, abrir a nossa vida, abrir o nosso lar. Está disposto a que nossa família receba também ali a presença de Deus. Quando Raabe disse aqui no versículo 11 de Josué 2, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A atitude de Raabe salvou a sua família. Lembre-se disso ali. A atitude de Raabe salvou a sua família. Ela se entregou à vontade de Deus, à submissão a Deus, reconheceu sua soberania e a salvação chegou à sua casa. Hebreus 11:7 nos traz o seguinte texto: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé confiou no Senhor, sua fé e obediência trouxeram salvação à sua família. Deus quer salvar a todos, todos. A salvação, ela é individual, nós sabemos disso. Cada um de nós é responsável pela sua, mas o plano de Deus é maior. O plano de Deus não para em você, o plano de Deus não para apenas em uma pessoa. Ele quer que a sua salvação chegue a todos. Nós somos instrumentos dessa salvação. É claro que nós não temos a condição de salvar ninguém. É Deus, Deus é quem salva. Mas nós temos que fazer o nosso papel. Auxiliarmos no projeto de Deus para a família. Para levarmos nossa família para Jesus, que é algumas coisas que a gente vem pensando, né? Claro que não existe fórmula, né? Não existe fórmula. Existem algumas coisas que nós devemos pensar e agir, fazer como igreja, que pode ajudar nesse caminhar, né? Nós precisamos compreender, primeiramente, a situação de salvação na nossa casa. Nós precisamos saber quem está perdido e quem não está. Quem tem Jesus e quem não tem. Não dá para a gente fazer vista grossa. E a gente sabe, se todos nós formos pensar ali no fundo, todo mundo vai encontrar alguém próximo, certamente, que nós sabemos que não tem Jesus. E o que nós estamos fazendo, né? Então nós temos que reconhecer primeiramente isso. Jesus quer salvar a todos, quer salvar a nossa casa. Nós temos que orar. Ore muito pelos seus familiares e irmãos. Certamente tudo que é pregado, tudo aquilo que é falado, nosso louvor, nossa vinda à igreja, nossas atitudes, nossas ações como comunidade de fé, o nosso caminhar, ele pode ser muito contestado. Certamente você recebe contestações no meio dos seus e fala, mas não precisa de tudo isso não. Jesus já veio para salvar a gente, é verdade, a gente sabe disso.
mas a gente pode perder a salvação também. O bom a gente pode passar. Então eles vão resistir a muita coisa do que é pregado, mas a oração, eles não resistem. Porque através da oração a gente clama, mas quem faz a obra é Deus. Então não há resistência para Deus, não há fechadura que não se abra quando Deus bate a porta de verdade. Então, se você tem sentido dificuldade de falar, ore. Ore a Deus, coloque a vida dos seus familiares para que Deus faça a diferença ali no seu meio. Que você seja instrumento dessa mudança. Temos que crer na conversão da nossa casa. Não tem aquela coisa que a gente fala assim, esse aí não tem jeito não. Complicado demais. Esse aí, só Jesus. Amém. Só Jesus, mas nós temos que continuar fazendo. A gente tem que crer que pode ser diferente. Pode ser complicado, sim, mas esquece essa ideia, gente. A gente tem que crer na conversão dos nossos. Nós temos que fazer tudo com intencionalidade. A gente vem falando muito disso, né, pastor? Intencionalidade. Parece uma coisa que vai entrando na cabeça da gente e fala, é babagem isso aí. Tudo, intencionalidade. Mas é diferente quando você pensa que nos momentos, sabe aquela hora do nada a ver ali? Está ali assistindo uma televisão, vendo um futebol, batendo uma bolinha com os amigos e tal. Vai acontecer uma hora ali, gente. Vai surgir uma oportunidade. E aí? O que nós vamos fazer? Se a gente estiver agindo com a intenção no nosso coração de levar Jesus, pode ser que uma hora você não está nem pensando nisso. Mas Jesus vai te cutucar naquela hora e falar, opa, é agora. Essa é a intenção que a gente precisa ter, que nos momentos informais que a gente pode viver, tá ali fazendo qualquer outra coisa, Deus está colocando pessoas à nossa frente. Deus está colocando alguém da nossa família. Quantas vezes a gente está ali sentado no churrasquinho em família e nada surge, parece que você quer falar alguma coisa, mas não vem. Tenha coragem. Tenha um bom testemunho. Muitas vezes a nossa palavra não é ouvida, não. Entra aqui, sai aqui, né? Quantas vezes a gente fala disso? Poxa, parece que ninguém ouviu o que eu falei. Mas o nosso testemunho de vida, a maneira como a gente se comporta perante Deus, a maneira como nós entregamos nossa vida de verdade, a maneira como nós falamos a respeito dele, ele vai sendo percebido. Eu uma vez estava no trabalho, trabalhava numa usina aqui em Pirassununga, e tinha acabado de entrar, e talvez por costume, né? Não sei se isso poderia ser um costume, mas hoje já não é mais um costume, eu sempre oro antes de comer. A gente faz isso em casa, e eu tenho isso para mim. Passa às vezes uma situação ou outra, mas 99% das vezes eu faço. E uma vez eu estava fazendo isso, sozinho, eu estava comendo ali, tinha um horário todo meio atrapalhado, e uma mulher da cozinha veio e falou assim, o irmão é evangélico? Eu falei, sou. Logo vi. Só do irmão sentar aqui e agradecer a Deus, não é todo mundo que se lembra de fazer isso. Deus abençoe a vida do irmão, sou da igreja tal e tal. E aí comecei a conversar com ela nos dias que eu estava lá. Testemunho, eu não estava fazendo nada além daquilo que é bom para a minha vida, né? Que era orar ali e agradecer a Deus. Talvez se eu tivesse falado um monte de coisa ali, batido no peito, ela falou, ixi, que cara chato, que cara que acha-se demais, né? E eu só fiz uma oração, e assim mesmo Deus fez que alguém enxergasse aquilo e fosse bom para ela. E uma coisa que a gente falou, a gente não se isolar, né? Não se sentir superior. A gente não é melhor do que ninguém. Nós temos um Deus que age no nosso meio, que cuida de nós, da nossa família. Mas nós temos que ser próximo de todos, ser humildes, de saber que nós somos só instrumentos na mão de Deus. Mas a partir do momento que Deus age na nossa vida, Ele cumpre o seu propósito na nossa família. Amém? Ele cumpre o seu propósito através de nós. Quando ele em Atos, na conversão, eles falam, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. É isso que nós temos que falar. Não há fórmula mágica. Não há fórmula mágica para dizer a ninguém o que ele tem que fazer. Mas crê no Senhor Jesus. Certamente a partir da conversão ali do carcereiro, se abrir os olhos dele
e que ele sabia que ele precisaria lutar e levar Jesus a outras pessoas. A Bíblia não conta toda a história, mas certamente ele fez mudança ali. Jesus atuou na vida dele, assim como Deus atuou na vida de Raabe, assim como Deus atuou na vida de Noé, assim como Ele quer atuar na nossa vida. Ele fez diferença ali, Ele cuidou daquelas famílias, Ele quer cuidar das nossas famílias. Amém? Irmãos, que Deus possa abençoar grandemente a todos nós que aqui estamos, que a presença gloriosa dEle continue conosco durante essa semana, que nós sintamos realmente que nós somos agentes de mudança e de transformação, que Deus tem colocado nas nossas mãos uma missão que é muito bonita, mas que ela pode se perder se a gente não tiver coragem, se a gente não mantiver a nossa fé em Jesus e se a gente não tiver a ousadia de levar àqueles, principalmente aqueles que são próximos a nós, essa palavra, que ela possa fazer diferença sempre no nosso meio e que isso sirva para que o nosso coração se encha de alegria, que ele se encha de amor, que ele se encha da presença de Jesus e que através dessa presença nós façamos diferença por onde quer que andar. Que Deus guarde você, que nesse mês a sua família se aproxime da sua. Se há alguma coisa que você precisa colocar em ordem, aproveita. Seja humilde, se aproxime daquele que você ama e que às vezes, talvez você não está sentindo o mesmo amor, mas certamente Deus vai fazer diferença ali. Amém? Deus os abençoe. Eu quero convidá-los para se colocar de pé, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero que você ore alguns instantes. Coloque a tua família diante do altar de Deus. Diga para Deus: Deus, faça de mim alguém abençoador na minha casa. Mas faça também, fala para Deus, faça de mim também alguém que abençoe as famílias da igreja, essa família maior. Diga para Deus: Deus, usa a minha influência para ser motivador na vida de outras pessoas, para que elas possam vir. Diga para Deus: Deus, eu não quero a bênção só para mim, eu quero para os meus amados. Coloque a tua semana diante de Deus, coloque as famílias da igreja diante de Deus, coloque a família do Marcos, a família do Walter diante de Deus, os desafios da semana, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado por esse tempo de culto. Receba o nosso culto, ainda que sejamos imperfeitos e falhos. Ó Deus, tudo que foi feito foi para o louvor da Tua glória. Receba nosso louvor, nossa adoração. Obrigado pela palavra que o Senhor ministrou no nosso coração. Nos ajuda a sairmos daqui, Senhor, com a intenção, ó Deus, de ser instrumento de bênção na nossa casa, na família maior, para que possamos cumprir a ordem que o Senhor colocou sobre nós de levar o Evangelho a toda criatura. Se nós formos influenciados e influenciaremos, se nós influenciarmos, vidas serão convertidas. Por isso, Deus, permita que ao sairmos daqui, a gente saia com um propósito, com a intenção de querer que outras vidas conheçam o Evangelho de Jesus. Que nós possamos sair daqui com a intenção de querer ver vidas rendidas aos Teus pés. Pai, eu quero abençoar a igreja neste lugar, as famílias da igreja, ó Deus, de modo assim muito especial, aqueles que, ó Deus, têm tido dificuldade de estar aqui conosco. A gente não sabe qual o motivo, mas nós queremos abençoá-los em nome de Jesus, que o Senhor possa estar vindo ao encontro deles, ou indo ao encontro deles, e trazendo, Deus, um toque especial. Assim como queremos, Deus, nessa hora, pedir a visitação do Senhor na família do Marcos, na vida do Marcos, na família do Walter, na vida do Walter. Pai, repreendemos todo o espírito de enfermidade nestas vidas. Queremos que o Senhor traga libertação e cura para eles. E queremos abençoar a casa deles. Que o Senhor possa ministrar a Tua paz nestas casas. Senhor, que eles possam se levantar em poder. Ó Deus, para a glória do Teu nome. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar a nossa semana, as atividades da nossa semana. Que nós possamos, Deus, sair daqui com um propósito firme de ser instrumentos influenciadores na vida de outras pessoas.
Muito obrigado, Deus, por cada irmão, cada irmã que o Senhor trouxe aqui, por cada um daqueles que contribuíram para que o culto pudesse acontecer. É para o louvor da tua glória. Damos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos leva em paz, que a tua presença possa voltar conosco. Nós oramos em nome de Jesus, que é o Senhor da vida. Amém e amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.